Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Leiamos os versos 20 até o 26 do capítulo 12 do Evangelho de João, porque assim nos diz a palavra de Deus. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Meus queridos, alguns gregos tementes a Deus também se dirigiram a Jerusalém a fim de participar da festa da Páscoa. Provavelmente eram prosélitos, ou seja, gregos convertidos ao judaísmo. Todavia, demonstraram o interesse de ver Jesus. Foi quando então se dirigiram até um dos discípulos de Jesus, de nome Filipe, que comunicou a um outro de nome André, e os dois, juntos, foram até Jesus comunicar o fato. Ao receber o pedido da parte dos gregos, Jesus, no mesmo momento, vislumbrou o alcance total da sua obra salvífica. Afinal de contas, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para aquelas outras ovelhas que ainda não estavam no aprisco. Ele veio para salvar todo aquele que nele crê. Jesus então declarou abertamente: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ainda que aqueles gregos quisessem conhecê-lo e ouvi-lo, Jesus sabia que o melhor que ele tinha para lhes oferecer era a sua própria vida na cruz do Calvário. Por isto é que ele fez essa afirmação. Ele sabia que havia chegado a hora, não a hora do relógio, o Cronos, mas o Kairos, o tempo de Deus. Ainda que a morte na cruz pudesse parecer um fato humilhante, na realidade ensejaria a sua glorificação, posto que a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor seriam plenamente revelados ao mundo. Jesus, uma vez mais, utilizou o recurso bem conhecido quando queria destacar um determinado ensino que ele queria fazer. Por isto que declarou: em verdade vos digo. E utilizou a seguinte figura: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O grão de trigo, assim como qualquer outro tipo de semente, ao cair naturalmente na terra, precisa primeiramente morrer para que possa brotar. Sem que a semente morra, não haverá brota. Em outras palavras, Jesus quis dizer o seguinte: sem que eu passe pela morte, não haverá frutos. Jesus veio a este mundo, curou enfermos, libertou pessoas cativas, ressuscitou mortos, restaurou quebrantados de coração, enfim, andou fazendo bem. Mas se não tivesse morrido na cruz do Calvário, teria ficado ele só. Seria lembrado como alguém muito iluminado, um grande homem, pessoa do bem, mas jamais teria se tornado o salvador da alma de muitos. Sua morte na cruz produziu uma colheita tão abundante que dura até os dias de hoje e durará até o tempo da sua nova vinda a este mundo aqui. Ao morrer na cruz e produzir frutos que são os seus discípulos, Jesus possibilitou que aqueles que também morrem com ele produzam frutos.
E o que é morrer com Cristo? Foi ele mesmo quem afirmou: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus declarou esta verdade de outra maneira, agora aqui nesta ocasião, ao declarar: quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. O que ele disse foi que todo aquele que se apega a esta existência aqui, ao invés de segui-lo, será também como grão de trigo que não germinou e por isso ficou solitário. Não houve reprodução de vida. Mas todo aquele que sacrifica a sua vida por amor dele, ou seja, toma a sua cruz e o segue, é como a semente que, caindo por terra, morre para então germinar para sempre, pois recebe da parte dele a vida eterna. Lembro uma vez mais que Jesus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ele veio ao mundo para morrer numa cruz com o propósito de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por esta razão que Jesus acrescentou ao seu ensino, nesta ocasião, as seguintes palavras: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Esta é a garantia que ele nos dá, a de que onde ele estiver, estaremos nós também, os seus servos. Todavia, existe um requisito. Ele disse: se alguém me serve, siga-me. Portanto, não há como servi-lo sem segui-lo. Os seus servos têm sim de segui-lo. Servir a Jesus não é prestar um trabalho a ele, mas é obedecer às suas palavras a fim de que nos tornemos parecidos com ele. Pense sobre isso. Vamos orar? Pai bendito, Deus amado, obrigado por essa resposta dada aos discípulos Filipe e André, quando foram comunicar a Jesus que os gregos queriam ouvi-lo, queriam saber mais dele, dos seus ensinamentos, talvez até presenciar algum sinal que ele pudesse fazer. Mas ao declarar que a hora era chegada e que finalmente ele daria a sua vida em resgate de muitos, Jesus estava dizendo para aqueles gregos que vieram vê-lo que o melhor que ele poderia dar para eles era a sua própria vida. Como um grão de trigo ou qualquer outro grão, que para germinar, para brotar, tem que cair em terra e morrer. Assim também era necessário que o Senhor Jesus morresse na cruz do Calvário, para que pudesse dar frutos de arrependimento, porque ele veio buscar e salvar o que estava perdido e o fez por intermédio da sua morte na cruz, para que todo aquele que o segue também morra com ele, mas viva com ele para sempre, porque ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Louvado seja o teu nome, que muitos outros, assim como aqueles gregos, interessem-se em conhecer a Jesus e com isso recebam a salvação que vem pela graça. É a oração que fazemos a ti, no nome dele, no nome santo de Jesus, ao qual seja honra, glória e louvor hoje e para todos sempre. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada sexta-feira. Fiquem na paz do Senhor.